aqui para louvar o Senhor. Novamente aqui em união. Algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui para louvar o Senhor. Novo mundo, Jesus, bem preparado pra nós, um mundo cheio de paz e alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui para louvar o Senhor. Nosso cordial bom dia a todos. Chamamos todos bem-vindos para este nosso momento de culto, onde celebramos terceiro domingo na Quaresma e também celebramos o 32º aniversário de fundação da nossa congregação Concórdia. Conosco hoje está o pastor Felipe Schneider, será o pregador de nosso culto. Desejamos as mais ricas bênçãos de Deus a todos. Iniciamos o nosso culto em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Queridos de Cristo Jesus, por natureza nós somos pecadores. Pecamos por pensamentos, palavras e ações e merecemos a condenação eterna. Mas Deus, no seu amor, enviou seu Filho Jesus para ser o nosso Salvador. E Cristo, ao morrer, entregando o seu corpo e derramando o seu sangue inocentes, pagou o alto preço dos nossos pecados. Também em amor, Deus revelou na sua palavra, através do Espírito Santo, que nós somos pecadores e nos chama ao arrependimento. E arrependidos, somos convidados a confessar os nossos pecados a Deus, suplicando-lhe o perdão. Por isso, neste momento, convido todos a abrirmos os nossos corações e confessarmos os nossos pecados a Deus. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós pobres e miseráveis pecadores nos aproximamos de Ti neste momento para Te confessar todos os nossos pecados, os quais nós cometemos por pensamentos, palavras e ações. Querido Deus, nós confiamos em Cristo como nosso Salvador. Sabemos que Tu o enviaste para sofrer em nosso lugar e entregar o seu corpo e derramar o seu sangue inocentes para o pagamento destes nossos pecados. Por isso, querido Deus, confiantes em Cristo e não em nossos méritos, nós nos aproximamos de Ti e Te pedimos: Senhor, tem misericórdia de nós. Senhor, dá-nos o Teu perdão. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Diante de Deus, eu pergunto a cada um de vocês se é esta a vossa sincera confissão. Que todos vocês estão verdadeiramente arrependidos dos vossos pecados, confiam em Cristo como seu único e suficiente Salvador e querem corrigir a vossa vida pecaminosa com a ajuda de Deus Espírito Santo. Se assim o é, afirmai-o dizendo sim. Sim. Em virtude desta vossa confissão, na qualidade de ministro da palavra, chamado e ordenado, vos anuncio a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, vos perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Convido para fazermos a leitura do Salmo do dia de hoje, Salmo de número 85, o qual nós fazemos conforme a projeção, a divisão ao meio dos versículos, e após cantamos o Glória Patri e o Kyrie. Ó Senhor Deus, Tu tens sido bom para a Tua terra. Fizeste que Israel prosperasse outra vez. Perdoaste todos os pecados do Teu povo. E não olhaste para as suas maldades. Acalmaste todo o Teu furor. E deixaste de lado o fogo da Tua ira. Faze com que prosperemos de novo, ó Deus, nosso Salvador. E não continues aborrecido com o teu povo.
Será que vais ficar irado para sempre contra nós? Será que a tua ira nunca vai acabar? Dá-nos forças novamente. E assim o teu povo se alegrará por causa de ti. Mostra-nos, ó Senhor Deus, o teu amor. E dá-nos a tua salvação. Eu escuto o que o Senhor está dizendo. Para nós, o seu povo, para nós, os que somos fiéis, Ele promete paz, se não voltarmos aos nossos caminhos de loucura. Na verdade, Deus está pronto para salvar os que o temem, a fim de que a sua presença salvadora fique na nossa terra. O amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça e a paz se abraçarão. A fidelidade das pessoas brotará da terra. E a justiça de Deus olhará lá do céu. O Senhor Deus nos dará o que é bom. E a nossa terra produzirá as suas colheitas. A justiça irá adiante do Senhor. E preparará o caminho para ele. Convido todos para elevarmos os nossos corações a Deus em oração. Ó Deus, cuja glória é sempre ter misericórdia, sê gracioso para todos que se desviaram dos teus caminhos e traze-os de volta com o coração arrependido e fé, para que abracem e mantenham a verdade imutável da tua palavra. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Congregação, pode sentar. Nesse momento, nós iremos ouvir as leituras bíblicas selecionadas para o culto de hoje. A primeira delas encontramos em Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 20. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículos 7 a 20, onde encontramos assim registrado: Agora, homem mortal, eu estou pondo você como vigia de toda a nação de Israel. Você dará a eles os avisos que eu lhe der. Se eu disser que um homem mau vai morrer, mas você não o avisar para que mude o seu modo de agir e assim salve a sua vida, aí ele morrerá sendo ainda pecador. Nesse caso, eu considerarei você como responsável pela morte dele. Porém, se você avisar o homem mau e ele não parar de pecar, ele morrerá como pecador, mas você viverá. O Senhor me disse o seguinte: Homem mortal, repita aos israelitas o que eles andam dizendo. Os nossos pecados e maldades são um peso para nós. Estamos nos acabando. Como podemos viver? Diga-lhes que juro pela minha vida, que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal. Por que é que vocês estão querendo morrer? Agora, homem mortal, diga aos israelitas que quando um homem correto pecar, o bem que ele fez não o salvará. Se um homem mau parar de fazer o mal, ele não será castigado. E se um homem correto começar a pecar, ele não continuará vivendo.
Se eu prometer dar a vida a um homem correto, e se ele começar a pecar porque pensa que a sua bondade passada o salvará, aí eu não lembrarei de nenhuma das boas ações que praticou. Ele morrerá por causa dos seus pecados. Se eu avisar um homem mau dizendo que vai morrer, e se ele parar de pecar e fizer o que é bom e correto, por exemplo, se devolver o objeto que lhe deram como garantia de pagamento de uma dívida, ou se devolver o que roubou, se ele parar de pecar e seguir as leis que dão vida, ele não morrerá, mas viverá. Eu perdoarei os pecados que cometeu. Ele viverá porque fez o que é bom e correto. No entanto, o seu povo diz que o que eu, o Senhor, faço não está certo. São eles que não estão certos. Quando um homem correto para de fazer o bem e começa a fazer o mal, ele morrerá por causa disso. Quando um homem mau para de pecar e faz o que é bom e correto, ele salvou a sua vida. Mas você, povo de Israel, diz que o que eu faço não está certo. Eu os julgarei por aquilo que fazem. Até aqui as palavras do Antigo Testamento para o culto de hoje. A epístola encontramos na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 13. 1 Coríntios 10, 1 a 13, onde encontramos assim registrado: Irmãos, eu quero que vocês lembrem do que aconteceu com os nossos antepassados que seguiram Moisés. Todos foram protegidos pela nuvem e passaram pelo Mar Vermelho. Como seguidores de Moisés, eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam daquela rocha espiritual que ia com eles, e a rocha era Cristo. Mas Deus não ficou contente com a maioria deles, e por isso eles morreram e os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Tudo isso aconteceu a fim de nos servir de exemplo, para nós não querermos coisas más como eles quiseram, nem adorarmos ídolos como alguns deles adoraram. Como dizem as Escrituras Sagradas, o povo sentou-se para comer e beber e se levantou para se divertir. Não devemos cometer imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e porque eles fizeram isso, 23.000 deles caíram mortos num só dia. Não devemos pôr à prova a paciência de Deus, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas cobras. Vocês não devem se queixar, como fizeram alguns deles, e por isso foram destruídos pelo anjo da morte. Tudo isso aconteceu com os nossos antepassados, a fim de servir de exemplo para os outros, e aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois estamos vivendo no fim dos tempos. Portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Até aqui as palavras da epístola para o culto de hoje. Convido a congregação a cantarmos o hino O Meu Prazer é Cristo. O meu prazer é Cristo, que falta então querer. Conduz-me às calmas águas, com Ele viverei. Agora e para sempre, na mais
Convido todos a se colocarem em pé para ouvirmos as palavras do Santo Evangelho, o qual encontramos registrado no livro de Lucas, capítulo 13, versículos 1 a 9. Assim registrou o evangelista Lucas. Naquela mesma ocasião, algumas pessoas chegaram e começaram a comentar com Jesus como Pilatos havia mandado matar vários galileus, no momento em que eles ofereciam sacrifícios a Deus. Então Jesus disse: vocês pensam que se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. E lembrem daqueles 18 do bairro de Siloé, que foram mortos quando a torre caiu em cima deles. Vocês pensam que eles eram piores do que os outros que moravam em Jerusalém? De modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Então Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas, e quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixe a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-la. Até aqui as palavras do Evangelho para o culto de hoje. Convido todos a confessarmos a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Congregação, pode sentar. Convido todos a cantarmos o hino Ó meu Jesus, se a ti eu não tivesse. Paz e doce
dia a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs da comunidade Concórdia aqui de Primavera do Leste, nessa quaresma nós temos presenciado alguns acontecimentos desastrosos, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil. Vocês vão se lembrar, algumas semanas atrás, daquela enchente que aconteceu lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. É uma enxurrada devastadora que levou a vida de muitas pessoas. Mais de 250 pessoas morreram naquela tragédia. E diante de tragédias como essa, acontecida lá em Petrópolis, a nossa natureza humana tende a fazer algumas perguntas. Inclusive algumas perguntas que são endereçadas ao próprio Deus. Por que Deus permitiu aquela enchente? Por que aconteceu a morte de tantas pessoas? Será que aquelas pessoas que morreram naquela enxurrada gigantesca, elas eram pessoas piores do que os que sobreviveram àquela enchente? Será que foi um castigo que Deus enviou para aquela cidade? Será que aquelas pessoas não amavam a Deus o suficiente e por isso Deus permitiu que elas morressem? Por quê que acontecimentos assim ocorrem com pessoas que são boas? Nós também temos recebido notícias de fora do Brasil. Vocês devem estar acompanhando a guerra na Ucrânia, já passou aí de 20 dias desde o início, e desde a invasão da Rússia na Ucrânia, mais de 13 mil pessoas morreram. E muitas dessas pessoas que morreram eram pessoas civis, pessoas como eu e como vocês, pessoas que estavam vivendo as suas vidas dentro da normalidade, estavam indo para a escola, estavam indo para o trabalho, quando de repente a guerra eclodiu, a guerra iniciou. E nós recebemos notícias de que até mesmo crianças morreram na guerra por causa de ataques direcionados a hospitais e a escolas. E mais uma vez as perguntas começam a rondar a nossa cabeça. Por quê? Por que crianças morrem numa guerra? Será que aqueles civis que morreram, eles mereciam morrer? Eles eram piores do que os que conseguiram fugir daquele país? Meus queridos irmãos e irmãs, essas perguntas, elas surgem naturalmente em nós, quando nós estamos diante de acontecimentos que nos levam ao sofrimento. Quando nós estamos diante de acontecimentos que não encontramos uma explicação muito plausível, como uma violência que sofremos, ou então uma enfermidade, ou então uma simples fatalidade, uma simples catástrofe. E diante de tais sofrimentos e acontecimentos, nós de fato nos perguntamos: essas coisas são castigo de Deus? Deus está nos punindo por causa disso? Será que estão acontecendo conosco e com as pessoas que estão ao nosso redor catástrofes porque nós não amamos a Deus o suficiente? E quando as pessoas sofrem, quando nós sofremos, muitas vezes nós perguntamos: por que comigo? Por que eu? Por que eu tenho câncer? Por que eu perdi meu filho? Por que os meus pais morreram? Por quê? Veja, muitas vezes nós somos levados a perguntar a razão das coisas, a razão do sofrimento humano. Essas perguntas estavam nas mentes daquelas pessoas que, conforme o evangelho que nós ouvimos nesta manhã, foram até Jesus e questionaram Jesus a respeito de um grupo de galileus cujo sangue
Pilatos havia misturado com o sangue dos sacrifícios que eles estavam realizando. Em outras palavras, aquele grupo de galileus foi brutalmente assassinado por Pilatos no momento em que eles estavam no templo, na igreja, fazendo o seu culto, os seus sacrifícios, a sua adoração a Deus. Vocês percebem um ato de horrível violência, de uma opressão grandiosa. Talvez o equivalente àquilo que aconteceu com esses galileus para nós hoje seria, de uma hora para outra aqui, um grupo de policiais adentrando na nossa igreja, metralhando todos nós aqui, e depois ainda pegando o cálice da ceia do Senhor e derrubando sobre os corpos ensanguentados. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Como é que nós nos sentiríamos? Como é que a cidade de Primavera do Leste se sentiria se isso acontecesse aqui com a gente? Certamente todos ficariam indignados. E aquelas pessoas que foram relatar este caso, este acontecimento para Jesus, esperavam que Jesus se indignasse com isso. Esperavam que Jesus ficasse revoltado com aquilo que eles estavam relatando para Jesus. Mas Jesus não fica indignado. Em vez disso, Jesus faz uma pergunta para aquelas pessoas. Ele diz o seguinte: vocês pensam que, se aqueles galileus foram mortos desse jeito, isso quer dizer que eles pecaram mais do que os outros galileus? O que vocês acham? Isso aconteceu com eles porque eles pecaram mais? Sabe que a maior parte das pessoas da época de Jesus iria responder sim, com toda certeza eles pecaram mais e por isso eles foram castigados. O pecado e o sofrimento são duas coisas que caminham juntas, que andam de mãos dadas. Deve ter havido um pecado específico daquelas pessoas para que elas sofressem esse terrível sofrimento. Existe uma ligação direta: aqueles que pecam sofrem, e logo aqueles que estão sofrendo é porque eles pecaram. Aliás, não foi assim que os 3 amigos de Jó avaliaram o sofrimento de Jó? Quando eles disseram: ele deve ter pecado. Vocês vão se lembrar que os discípulos de Jesus também atribuíram o sofrimento de uma pessoa a um pecado. Um cego de nascença estava diante deles, e eles perguntaram o seguinte: quem pecou? O cego ou os pais do cego? Mas então Jesus, no texto, ele menciona ainda uma outra tragédia. Vocês vão se lembrar do texto. Jesus fala de uma torre de pedra, no bairro de Siloé, na cidade de Jerusalém, que caiu. A torre despencou, colapsou, e caiu sobre 18 pessoas, matando instantaneamente aquelas pessoas. É quase que como estar no lugar errado e na hora errada. É uma fatalidade, um desastre aleatório. Mas você pode se perguntar: por que aqueles 18? Por que aquelas pessoas? Por que naquele exato momento isso veio a acontecer? Eram aqueles 18 mais culpados, mais pecadores, e por isso sofreram o castigo de Deus? É isso que Jesus pergunta para aqueles que foram trazer esse questionamento a ele. Ele diz o seguinte: vocês pensam que eles eram piores do que os outros cidadãos lá da cidade de Jerusalém? E então Jesus conclui dizendo: de modo nenhum. Eu afirmo a vocês que se vocês não se arrependerem dos seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Meus queridos irmãos e irmãs, esse texto que está diante de nós nesta manhã nos mostra que todos nós, sem exceção, somos pecadores. Esse texto fala da fragilidade da vida humana. Nós estamos aqui agora, mas não sabemos o que vai acontecer quando pisarmos fora da igreja.
Esse texto nos fala da importância de estarmos preparados. Portanto, esse é um texto que nos fala da necessidade do arrependimento na nossa vida. Aliás, os demais textos que nós ouvimos nesta manhã também nos falam a respeito do arrependimento. O profeta Ezequiel, Deus diz para ele: olha, fale para o povo, avise para o povo, para que eles se convertam dos seus pecados. Diga ao povo que eu não tenho prazer na morte do pecador, mas eu quero que ele se converta, que ele se arrependa e viva. E o apóstolo Paulo, no texto da epístola que nós ouvimos agora há pouco, nos diz algo semelhante, quando ele afirma o seguinte: aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Em outras palavras, meus queridos, esses textos nos mostram que a resposta correta para o sofrimento humano, a resposta correta para a morte, que é certa na vida de cada um de nós, seja a morte por violência, seja por uma doença, por uma fatalidade, a resposta correta diante do sofrimento e da morte é o arrependimento. A morte não é a pior coisa que pode acontecer na sua vida. A morte não é a pior coisa que pode acontecer na minha vida, nas nossas vidas. Mas a condenação eterna no inferno, sim, essa é a pior coisa. E a morte, meus queridos irmãos e irmãs, nos mostra que existe algo de errado na nossa relação com Deus. Alguma coisa não está certa. Por isso o apóstolo Paulo afirma: o salário do pecado é a morte. E ao menos que nós nos arrependamos dos nossos pecados, a nossa situação não será melhor do que aqueles galileus que foram assassinados por Pilatos, não será melhor do que aqueles 18 que perderam a vida naquele trágico acidente. Sim, o arrependimento é aquilo que coloca um ponto final nessas questões que nós levantamos quando estamos diante de sofrimentos. O arrependimento coloca um ponto final quando nós emitimos julgamentos sobre as outras pessoas, querendo saber a razão por que as pessoas sofrem, por que os bons sofrem, por que os cristãos sofrem e assim por diante. O arrependimento coloca um ponto final nessas questões. E aqui eu gostaria que você entendesse o seguinte, esse texto do Evangelho que nós ouvimos hoje, o ponto central dele não é com respeito a por que as pessoas sofrem, ou por que as pessoas erradas estão sofrendo. Mas esse é um texto em que, no ponto central dele, nós ouvimos falar a respeito da justiça de Deus e da misericórdia de Deus. Veja, o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Essa é a justiça de Deus. No entanto, a Bíblia também diz: o dom gratuito de Deus é a vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. Essa é a misericórdia de Deus. Por um lado, nós temos um Deus que é justo, um Deus que odeia o pecado, um Deus que pune e mata o pecador. E por outro lado, nós temos a misericórdia de Deus, que acolhe o pecador, que o recebe de braços abertos e que não lhe nega o perdão. Essa é a misericórdia de Deus. Agora, não há como a gente negar que isso é uma questão paradoxal. Existe um conflito aqui, existe uma tensão muito grande. Por um lado a justiça, por outro lado a misericórdia. Por um lado a punição de Deus, por outro lado o seu perdão. E essa tensão que existe entre a justiça e a misericórdia de Deus, ela está expressa na parábola que Jesus, logo na sequência do nosso texto, conta. A parábola da figueira infrutífera. Jesus diz que havia um homem que tinha uma figueira na sua plantação de uvas, na sua vinha, e por 3 anos seguidos, esse homem foi até aquela figueira para ver se ela havia dado os seus frutos.
e ele não encontrou nenhum fruto nela. Frustrado, o que aquele homem fez? Ele que representa a justiça de Deus, ele diz para o seu empregado, para o seu jardineiro: olha, essa figueira não vale nada. Já faz 3 anos que eu venho aqui procurar frutos e ela não deu nenhum fruto ainda. Ela está apenas gastando aqui os nutrientes dessa terra, que é uma terra boa. Corte a figueira fora. Essa é a justiça de Deus. Mas o empregado do homem, aquele jardineiro que representa a misericórdia de Deus, ele diz o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos esperar um pouco, eu tenho uma outra ideia aqui, vamos aguardar um pouco mais. E a palavra aqui é perdoar. Vamos esquecer que essa figueira não tem produzido os frutos que se esperam dela por esses 3 anos. E eu vou fazer o seguinte: eu vou afofar a terra em volta dela, vou colocar água, vou botar bastante adubo, tá? E assim vamos ver o que vai acontecer. Esse é o Evangelho, que perdoa, que dá tempo, que é paciente, que é graça sobre graça. A justiça de Deus, a lei, exige perfeição. Produza frutos ou morra. E o Evangelho dá tempo, dá condições, dá alimento para a produção desses frutos. Portanto, a gente entende aqui que existem 2 formas distintas da gente lidar com uma figueira infrutífera. Ou nós destruímos ela, ou ela é destruída, ou ela é perdoada e alimentada. Justiça e misericórdia, lei ou Evangelho. Agora, o que isso tem a ver com a gente? O que esse texto da figueira fala sobre nós? Sobre essa congregação que hoje completa 32 anos de fundação. Sabem que a figueira era um símbolo do povo de Israel. A figueira pode ser um símbolo da igreja no Novo Testamento. A figueira representa cada um de nós. A figueira pode ser essa congregação Concórdia aqui de Primavera do Leste. Agora imagine o seguinte: se você fosse aquela figueira infrutífera, como que você queria que Deus tratasse você? Você queria que Ele te tratasse segundo você merece? Ou você gostaria que Ele te tratasse segundo a sua misericórdia, te perdoando pelas suas faltas e pela ausência dos frutos? Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus, em sua misericórdia, Ele nos dá a morte, não a nossa morte, mas a morte do seu próprio Filho, porque a justiça de Deus exige isso. O sangue precisa ser derramado, e assim Jesus morre por nós, no lugar de pecadores. Jesus morre no seu lugar, e ali na cruz, há 2000 anos atrás, a justiça e a misericórdia de Deus se encontraram. E naquela ocasião, um outro galileu foi morto por Pilatos. Mas foi um galileu inocente, um galileu que não tinha pecados, e o seu sangue foi derramado. Dessa vez, não para profanar algo sagrado, mas para proporcionar perdão de pecados para todos nós, para toda a humanidade. Ali na cruz, a torre do julgamento de Deus caiu sobre Jesus, para que ela não caísse sobre cada um de nós. Pense um pouquinho agora. Considere Jesus pregado na cruz. Será que Jesus foi alguém mais ofensivo, pior, do que aqueles 2 que estavam crucificados ao seu lado? Certamente você vai dizer: não, Ele é Deus, e de fato. Mas veja, Jesus foi o pior dos pecadores, porque Jesus tomou sobre si o pecado de todos nós. Jesus carregou
sobre si as nossas misérias, mazelas humanas, os nossos sofrimentos. Ele se tornou, como diz a Bíblia, maldição. E Ele fez isso por nós. Por isso podemos dizer que Ele foi o pior dos pecadores, mesmo sendo inocente, mesmo sendo justo, mesmo sendo perfeito. E aquela água e sangue que fluíram de Jesus quando Ele estava pendurado na cruz, agora para nós são o nosso alimento, o nosso batismo, a ceia do Senhor, alimento para a nossa vida cristã, alimento para a nossa fé, alimento para nós que somos figueiras infrutíferas, mas que Deus nos dá este adubo. Ele faz uso das técnicas necessárias para que a gente possa passar, mesmo diante dos sofrimentos, passar com fé verdadeira, com paciência, produzindo os frutos que Ele espera que nós venhamos a produzir. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, quando você ouve no noticiário sobre tragédias, sobre fatalidades, sobre sofrimentos, quando esses desastres acontecem perigosamente perto de você, quem sabe com um familiar seu, com uma pessoa que você tanto ama e gosta, quando você mesmo está passando por dificuldades e por sofrimentos, quando a sua própria vida parece estar de cabeça para baixo, não pergunte para Deus o porquê disso. Não queira saber razões. Não tente achar culpados. Em vez disso, arrependa-se. Essa é a mensagem que Jesus nos deixa hoje. Busque a misericórdia de Deus. Confesse o seu pecado, dizendo para Deus o seguinte: Senhor, tenha piedade de mim, porque eu sou um pecador. E então receba o perdão e a vida que Cristo te dá na sua palavra, no Evangelho, na absolvição, no seu batismo. Seja alimentado com o seu corpo e com o seu sangue. Fique tranquilo. Deixe os Pilatos desse mundo fazerem o que eles quiserem fazer. Isso não poderá abalar você. Deixe que as torres caiam. Afinal de contas, todos nós vamos morrer um dia, não é verdade? Seja por uma fatalidade, seja numa tragédia ou não, mas todos nós iremos morrer. Mas nós não morreremos sem o perdão de Deus em Cristo Jesus. Esse jardineiro gracioso, paciente conosco, que nos alimenta para que nós confiemos sempre na sua misericórdia. Vocês se lembram que eu disse que a figueira é um símbolo de Israel, um símbolo da igreja, e talvez nesse dia você pode olhar para essa figueira como um símbolo dessa congregação também. E olhando para trás, ao longo desses 32 anos, desde a sua fundação, vocês podem perceber também a paciência, a graça, a misericórdia de Deus com a qual Ele cuidou de vocês. Ele cuidou deste pequeno rebanho, e assim Ele permanecerá cuidando. Nós sabemos que dificuldades acontecem com todos nós. Dificuldades, sofrimentos, preocupações também acontecem na vida de uma congregação, de uma igreja. E vocês devem ter histórias para contar. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, Jesus, esse jardineiro gracioso, Ele tem cuidado, Ele tem podado, Ele tem mantido e alimentado a cada um de vocês, ao longo da existência de vocês. E a boa notícia é que nós podemos confiar que assim Ele permanecerá com as nossas famílias, com o vosso pastor e com a igreja de Cristo. E isso nos conforta. Amém. Nos coloquemos em pé.
A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará vossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Congregação, pode sentar. Neste momento nós teremos um momento especial para as nossas crianças. Vocês notaram, hoje nós não tivemos a escolinha bíblica lá na sala das crianças, então convido todas as crianças que estão aí, virem aqui à frente, sentarem ali pertinho do pastor Felipe. Nós vamos ter um momento para vocês aqui que nós vamos trazer ali uma história ou continuar aí o ensino que o pastor Felipe já trouxe para nós. Podem sentar aqui, pode sentar no chão se quiser, no banco de lá. Vamos dar uma ajeitadinha. Isto, tem mais alguma perdida aí atrás? Vem, Guilherme. Senta aqui do lado da Gabi. Vem cá. Muito bem. De repente o Guilherme vem daqui a pouco. É o seguinte, hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre o texto de Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 31. Vocês conhecem essa história? Mas de cabeça não, né? Complicado. O que é isso aqui que eu tenho na mão? Uma caixa? Mas ele tem um lugar aqui em cima. O que a gente põe aqui? Moeda. O que é isso aqui? Um cofrinho. O que a gente faz com o cofrinho? A gente guarda moeda, guarda dinheiro para quê? Será que nós, se enchermos esse cofrinho aqui, nós vamos poder comprar o que a gente quiser? Depende, né? Se a gente conseguir botar bastante nota grande, vamos conseguir, né? Será que quando a gente enche um cofrinho ou junta bastante dinheiro, a gente pode comprar tudo? Sim ou não? Não? Então existe alguma coisa que a gente não pode comprar, né? Isso a gente sabe. E a história bíblica de hoje, vou colocar o cofrinho aqui do lado. A história bíblica de hoje fala de um jovem que chegou para Jesus e falou: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna, para ter a vida eterna? O jovem ainda chegou e disse para Jesus: bom mestre. E aí Jesus conversou com ele e disse: bom somente Deus. Ninguém é bom, somente Deus é bom. E ele disse: você cumpre alguns mandamentos? E aquele jovem todo feliz, ele disse: eu cumpro vários mandamentos de Deus, eu faço tudo certinho. E um detalhe, aquele jovem era muito rico. E ele insistiu: mas mestre, o que eu preciso fazer? Ele já estava feliz quando Jesus disse para ele que se ele cumprir os mandamentos. Aí Jesus disse para ele: bem, você deve ainda fazer o seguinte: você tem que pegar todo o seu dinheiro, todas as tuas coisas, vender tudo que você tem e dividir com os pobres. Aí aquele jovem ficou frustrado. Aí aquele jovem ficou triste. Ele virou as costas e foi embora. Vocês viram que ele
que ele amava muito o dinheiro. E aí ele não conseguiu se desfazer daquilo, e ele então deixou Jesus de lado. Eu tenho um saquinho aqui com umas moedinhas aqui, mas eu vou ficar para mim, porque eu gosto muito de chocolate. Então não vou dar para vocês. Não, estou brincando. A Ana vai distribuir para vocês. Só que ela vai distribuir de uma maneira diferente aí. Não sei como que ela vai distribuir. Ela que vai decidir o jeito que ela vai distribuir aí. Então vamos ver ali. Acho que a Gabi deixa sem, isso aí. Não foi bonita de noite? Eita, nós. Não pode comer, né? Não pode abrir, tem que ficar segurando. Pronto? Não, tem que ser... Muito bem, então vocês receberam... Todo mundo recebeu moedinha? Todo mundo recebeu uma moedinha? Teve alguém que recebeu uma moedinha? Sara ficou sem? Mas teve alguém que recebeu bastante moedinha? Então vamos dividir, né, Mateus? Vamos dividir com quem não tem. Vai lá, dá uma para a Gabi. Vai dar, ali a Sara está sem. Dá mais uma para a Gabi. Então dá uma para a Sara agora. Dá uma para a Sara. Com a Sara. Então, dá uma para a Sara também. Passa para a Sara ali atrás, só tem uma. Aqui, ó. Marcos, ali para a Sara. Ali. Isso. É? Laura. Não. Maria Clara. E aí? Vamos dar uma para o pastor Felipe também, né? Tudo igual? Então tá. Então vamos deixar tudo igual. Vai ficar sem, Felipe. Três lá para o Guilherme, lá no fundo. Vai lá levar. Vem só. E aí, crianças? A primeira pergunta que eu faço para vocês: como vocês se sentiram quando ganharam as moedinhas? Feliz? Quem ganhou bastante ficou feliz. Quem não ganhou nenhuma ficou meio triste. Né? E depois, quando vocês dividiram entre si as moedinhas e todo mundo ficou igual, aí sim ficou feliz. Aí sim ficaram contentes que estas moedinhas estavam sendo divididas para vocês. Juntamente com a história do cofrinho, essa história da moedinha, elas nos apontam sobre a nossa confiança para Deus, em Deus. Nós estamos estudando na escolinha bíblica o primeiro mandamento. E o primeiro mandamento diz: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. O qual Martinho Lutero explica: devemos temer e amar a Deus e confiar nele acima de todas as coisas. Talvez quando, ao distribuir as moedinhas, vocês não ganharam nenhuma, podem ter pensado: Deus está me esquecendo. Ou depois, quando ganharam muitas e então vocês puderam repartir, Deus os abençoou para repartir com os outros. Mas uma coisa nós nunca podemos deixar de lado: a nossa confiança em Deus. Deus, Ele nos abençoa, como o pastor Felipe disse, para nós também frutificarmos com as pessoas que estão ao nosso lado, mas não para mostrar: veja só como eu faço. Mas nós somos instrumentos de Deus. Nós abençoamos as outras pessoas porque Deus nos abençoou. Nós repartimos o amor de Deus porque Ele nos amou primeiro. E assim vem a nossa confiança em Deus
como nosso único e suficiente Salvador. Então, ao lembrarmos da história do jovem rico, ao lembrarmos da história daquele rapaz que buscava querer a vida eterna, a qual ele não poderia comprar com o seu dinheiro, e Jesus, ao pedir para ele se desfazer dos seus bens e repartir com os pobres e seguir Jesus, a lição era que ele deveria confiar em Deus acima de todas as coisas, não nas suas posses. Assim como na hora da distribuição das moedinhas, aquelas que ficaram sem, não precisavam ficar desesperadas. Eu não ganhei a minha moedinha de chocolate, né? O pastor Felipe não ficou desesperado aqui, viu? Depois recebeu ali, porque Deus nos abençoou e nos abençoa também para abençoarmos as outras pessoas. Por isso, crianças, sempre tenham Deus em primeiro lugar na sua vida, e fortalecidos por Ele, compartilhem o seu amor, o qual é demonstrado na cruz de Cristo por cada um de nós. Muito bem, podem ir para os lugares de vocês. Nós vamos prosseguir com o recolhimento das ofertas. Só não vale colocar as moedinhas de chocolate lá na hora da oferta, tá? E convidamos a todos que tenham a sua oferta, podem trazê-la, consagrá-la no altar de Deus, lembrando que as nossas ofertas servem para a manutenção do reino de Deus aqui neste mundo e demonstram toda a nossa gratidão por tudo que Deus fez e faz em nossa vida. Durante, nós vamos cantar o hino Estamos no Mundo. Estamos no mundo, mas dele não somos. Aqui nós vivemos distantes do lar. A nossa morada de paz se reveste, a pátria celeste é o nosso lugar. A graça divina, a mão nos acena e nos enriquece de bênçãos do céu. Os frutos da terra, os dons que nós temos, a Deus só devemos. Foi Ele quem deu. O tempo, no entanto, a vida transforma e os dias tão breves se vão qual vapor. Por isso nós somos apenas mordomos dos bens do Senhor. Neste momento nós queremos falar com o nosso Deus em oração, os pedidos da nossa congregação. Oramos pela saúde do pequeno Samuel, que sofreu uma cirurgia do coração e agora está com pneumonia. Também oramos por Wilson, sobrinho da Marli, que está com câncer. Convido todos a se colocarem em pé, falarmos com o nosso Deus em oração, e após a oração proferida pelo pastor, todos nós oramos em conjunto o Pai Nosso, colocando tudo mais que pesa em nossos corações. Ó Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, nosso substituto diante do Pai, tendo falado na antiga aliança a Israel
e através de Israel e os profetas ao mundo perdido em pecados, falaste a nós por meio da tua palavra. Incompreensível é teu amor, infinita é tua graça, eterno é o teu amor. Clamamos a ti por perdão, pois os nossos pecados levaram a ti, amado Pai, a enviar teu Filho para resgatar-nos do juízo e da desgraça eterna. Não conseguiremos jamais compreender a entrega de Jesus à morte. O santo morreu pelos pecadores, o justo pelos injustos, para que não fosse a morte eterna a nossa sorte, mas a bem-aventurada vida que o Cordeiro morto e ressuscitado nos conquistou com sua obra redentora. Olhando para o sacerdote e profeta Ezequiel no cativeiro, junto com o povo judeu, que tinha sido derrotado por um povo inimigo, os babilônios, e levado preso para longe de sua terra, a uma terra estranha, onde serviram de escravos, mesmo lá Ezequiel, com ousadia e muita coragem, anunciou os teus desígnios, a tua santa vontade de perdoar e salvar o povo da promessa por meio do renovo de Jessé, o Emanuel, nosso Salvador. Tu que és Deus da nossa salvação, repreende-nos com tua santa lei, para que ela nos leve sempre ao arrependimento de nossos muitos erros, que tua dura lei anunciada com muito vigor por meio de Ezequiel e por todos os teus profetas ao povo de Israel e aos povos gentios a quem foram enviados a pregar. Nesta época da quaresma, quando somos chamados a contemplar com mais seriedade o sofrimento e a morte do varão das dores, nos inclinemos com mente e coração em direção da cruz do Calvário, para lá encontrarmos alívio para a nossa alma carregada de pecados. Por amor a Ele, apaga as nossas transgressões. Querido Deus, amado Pai, nós queremos orar por todos aqueles que sofrem, que estão passando por dificuldades, sejam problemas materiais, físicos, emocionais ou espirituais. Estende a tua mão amorosa sobre eles, para sempre se mostrar presente em Cristo Jesus, o Cordeiro Divino. Querido Deus, oramos pela saúde do pequeno Samuel. Sofreu uma cirurgia do coração e agora está com pneumonia. Pedimos, Senhor, que estendas a tua mão graciosa sobre ele, fazendo a tua vontade na vida dele e também fortalecendo e consolando todos os seus familiares. Também oramos pelo Wilson, sobrinho da Marli, que está com câncer. Esteja, Senhor, a fortalecê-lo na tua fé. Esteja, Senhor, a mostrar-te presente ao lado dele, dando-lhe a esperança e a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Querido Deus, também oramos pela nossa congregação. Hoje celebramos o seu 32º aniversário de fundação. Te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida congregacional durante este tempo. Também, Senhor, pelos momentos de tribulação, de sofrimento que passamos, pois esses momentos nos levaram a estarmos cada vez mais confiantes na tua ação, na tua mão e no teu amor. Abençoe, Senhor, o nosso dia, hoje de comemoração, sempre lembrando que tu estás sempre ao nosso lado. Olha por tua igreja, os teus fiéis, com a mesma compaixão que sempre manifestaste ao povo de Israel. Por natureza nascemos todos no cativeiro do pecado e perdidos estaríamos. Assim o teu consolo, o mesmo anunciado pelo profeta Ezequiel, seja pregado pelos teus mensageiros e testemunhado pela igreja, para que haja salvação em todo o mundo. Dá aos teus fiéis, aos pastores e aos fiéis em geral, o poder que dispensaste a Ezequiel, a fim de anunciarmos com fervor e amor que o sangue de Jesus, teu amado Filho, nos purifica de todo o pecado. Tudo isso, querido Deus, e o mais que pesa em nossos corações,
colocamos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Congregação, pode sentar? A Igreja Evangélica Luterana do Brasil crê, ensina e confessa que na Santa Ceia, juntamente com o pão e o vinho, estão presentes o corpo e o sangue de Cristo, e convida a participar da mesma aqueles que assim creem, lembrando as palavras de Romanos, capítulo 11, versículos 28 e 29. Portanto, que cada um examine a sua consciência, então coma do pão e beba do cálice. Pois a pessoa que comer do pão ou beber do cálice, sem reconhecer que se trata do corpo do Senhor, estará sendo julgada ao comer e beber para o seu próprio castigo. Primeiro banco e ao fundo, nós temos o álcool em gel para quem quiser higienizar as suas mãos. Vinde, pois, tudo está preparado. Nos convida Cristo para a comunhão.
De todo coração,
Convido todos a se colocarem em pé. O apóstolo Paulo registrou em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Testemunhamos Jesus que morreu para ser o nosso Salvador. Nosso lema da igreja deste ano, firmados em Cristo, oramos e compartilhamos Cristo para todos. E o compartilhar Cristo para todos é compartilhar que Ele morreu para ser o nosso Salvador. E no nosso testemunho, nós sempre devemos lembrar esta morte daquele que carregou todos os nossos pecados e nos perdoou. Convido todos a elevarmos novamente os nossos corações a Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai, te agradecemos todas as bênçãos derramadas sobre a nossa vida neste momento de culto. Obrigado, Senhor, pelo teu perdão, pelo fortalecimento. Pedimos, Senhor, que nos abençoe para produzirmos frutos dignos de teus filhos. E assim pedimos que aumente o amor em nossos corações, para amarmos a Ti acima de todas as coisas e amarmos o nosso próximo como a nós mesmos. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Podeis sentar. Novamente chamamos todos bem-vindos. Muita alegria nos reunirmos, tanto com congregados como visitantes. Tanto nos alegram com a sua presença. Os nossos avisos, eu vou passar primeiro para os avisos, depois para os agradecimentos e afins. Os nossos avisos estão hoje, entre 16 e 17 horas, se não estiver chovendo. Nós vamos ter o nosso tradicional encontro de confraternização, na parte da tarde. Ainda falta definir se nós vamos na Lagoa ou vamos na Praça do Fórum. Então nós vamos estar colocando ali no grupo da comunidade, avisando ali, vamos estar conversando aí depois, durante o almoço. Terça nós teremos estudo bíblico do grupo Jardim Riva Castelândia, na residência pastoral. Quarta-feira o nosso momento devocional pelo Facebook. Quinta-feira o nosso estudo bíblico do grupo Coab Jaime Campos, na residência do Hércio Zimmermann. Sábado, voltamos às nossas aulas de instrução de confirmandos, 8 horas e 30 minutos. E o nosso próximo culto, no próximo sábado, às 19 horas. Convido nossa presidente para vir aqui à frente. Nosso tesoureiro, por favor, vem cá. Mais alguém da diretoria presente aqui? Todo mundo foi lá para trás para ajudar? Dona Lindaura. Ah, Dona Lindaura, por favor, Dona Lindaura. A Simone também. Antes de passarmos para os agradecimentos e homenagens, Alexandro quer falar alguma coisa sobre o almoço? Bom dia a todos. Lembrando aí, quem não se inscreveu para o almoço, não tem problema, tá? Pode nos procurar no final do culto. Tem carne para todos, tem almoço para todos. Eu vou estar no pavilhão aqui depois, recebendo daí os almoços. Da minha parte seria isso. Bom dia, sejam bem-vindos. Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, por esse momento. Em nome da congregação, Pastor Felipe, agradecer por ter aceito o nosso convite, né? Vim comemorar conosco esse momento tão especial e a mensagem muito confortadora, tá? Sejam bem-vindos e que Deus abençoe nosso dia de hoje. A Ana vai trazer aqui um pequeno mimo que nós temos para o pastor, né? Pastor Felipe, para sua esposa Isabel e a Samira. Convido a virem aqui à frente, por favor. E assim, quando a Janete falou, né, que o pastor aceitou o convite, esse convite já está aceito desde 2020, só que ele não pôde vir ano passado, né, por causa da pandemia. A gente até teve as tratativas e o pastor já estava pronto para vir, mas nós então
optamos por não realizar o culto, não ia ter almoço ano passado, ia ser só o culto mesmo, mas aí tomamos a decisão de não fazer o culto com o pastor Felipe e renovamos o convite para esse ano, e deu tudo certo. E aí veio com a família, né? É um detalhe interessante e importante da gente ressaltar. O último almoço que a gente teve, em 2020, foi o pastor Ezequiel Blum, né? Todos lembram do pastor Ezequiel. E a Isabel é irmã do pastor Ezequiel, né? Então aí ficou aí a família, vindo em duas partes aí, né? A Isabel veio esse ano, irmã do pastor Ezequiel, e veio, o pastor Felipe veio com a família toda, muito felizes por estarmos aí juntos, né? Eu peguei um pequeno trecho no seminário ainda com o pastor Felipe, quando ele entrou no seminário. A gente conviveu um pouquinho em São Paulo ainda, e depois no convívio aí na nossa vida pastoral, né? E aí eu passo então um momento aí para os nossos membros da diretoria entregar aí o nosso pequeno mimo aí para a família. Bom dia a todos. Como a igreja sabe, eu e o Walter, nós somos capixaba. E para mim foi assim, surpresa, quando eu fiquei sabendo que era um Schneider que ia vir para cá. Eu convivi, né, desde criança, a minha família, assim, o Schneider, os Wolfgram e os Velten, eles se juntaram muito, casaram muito entre eles, né? Então, assim, a gente conhece muito bem a sua família, eu e meu esposo. E o meu esposo é primo segundo o teu pai. É um prazer, muito obrigada, e que Deus continue abençoando esse trabalho e essa igreja. Pastor? Aí vira e mexe a gente fala, né? Yelb é uma família, né? Então, vira e mexe alguém, acha parente de alguém aí. E agora eu vou passar a palavra para o pastor Felipe, se quiser fazer uso dela. Vocês que estão de aniversário, é gente que ganha presente, né? Muito obrigado, gente, pelo carinho. Foi uma satisfação estar com vocês, uma honra muito grande receber esse convite. E desejamos a vocês que continuem seguindo nesse caminho, né? O caminho que é Jesus, e que Ele vai sempre alimentando, nutrindo vocês, e que a palavra de Deus cresça entre vocês. Esse é o objetivo maior da igreja. Acho que depois, na hora do almoço, a gente pode conversar mais. Já descobri aí um primo de 2º grau, de 3º grau, de repente a gente acha mais um parente por aí também. Valeu, gente, muito obrigado mesmo, de coração. E nesse momento nós queremos concluir o nosso culto. Nós vamos cantar o hino Dá-me dessa água. O hino é composição do pastor Felipe. Ele foi composto para o Congresso Nacional, você lembra o ano? Das Servas, 2012, 2013, 2014, por aí. O Congresso Nacional das Servas, que tinha como tema, né, Cristo, a fonte da água. E aí o pastor Felipe é o compositor dessa música. Nós já tocamos elas mais vezes aqui na nossa congregação, no distrito. E nós gostaríamos de concluir esse nosso culto de aniversário com esta música, que ela ressalta muito bem quem é Jesus para nós, a fonte da água viva da nossa salvação. E após cantar desta música, podemos nos cumprimentar com a paz de Cristo, e após podemos nos reunir para a nossa segunda parte da comemoração, que aí vamos lá para o pavilhão, já no nosso tradicional costelão. Então vamos fazer assim, antes de cantar, vamos tirar foto? Depois. Então depois de cantarmos o hino, não saiam, vamos tirar uma foto aqui com todo mundo aqui, tá bom? Então cantamos o hino e depois nos reunimos aqui para tirarmos a foto aí de quem está aqui presente.